no mundo todo, né? Segundo uma projeção mais recente do Fundo Monetário Internacional, a economia mundial terá uma retração terá a maior retração desde a crise de 1929. Isso em um ano em que a expectativa era de crescimento. O reflexo do novo coronavírus e dos desdobramentos na saúde, na política e na rotina das empresas. Mas será que o Brasil tem alternativas de recuperação e de captação de recursos estrangeiros para o pós-crise? É isso que eu quero perguntar para o nosso entrevistado aqui, o Emanuel Pessoa, que fala agora aqui ao vivo com a gente. Ele que é consultor em política econômica internacional e advogado especialista em negociação, contratos, inovação e internacionalização de empresas. Emanuel, muito boa tarde a você. Eu quero que você comece respondendo então. O Brasil tem essa alternativa e de quantos dias, de quantos meses nós estamos falando para que a gente possa ter essa retomada? Tudo bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan. E questão da retomada é sempre difícil fazer previsões exatas, né? A economia é a ciência exata mais inexata que existe. E é engraçado que quando o modelo não se adequa, eles falam que é divergência. Mas o fato é que a expectativa hoje, pelo menos atual, é que num prazo de mais ou menos 90 dias contados do fim das quarentenas, a gente possa ter uma retomada mais vigorosa da atividade econômica. Então isso aí fica para o terceiro trimestre do ano. Emanuel, os Estados Unidos e a China, né, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, eles estão dando pontapé numa retomada de uma maneira diferente. Evidente que são dois países, duas potências econômicas, dois países riquíssimos, e a realidade desses dois países é completamente diferente do nosso. Mas te surpreende também essa retomada positiva nos Estados Unidos e na China? Algo que poucas pessoas estavam esperando, uma agilidade nessa retomada, né? Olha, rigorosamente, a retomada americana e a retomada chinesa, para mim, não eram surpreendentes. E te explico de uma maneira muito tranquila. Quando você vai aos Estados Unidos e passa em frente a uma loja, a gente vê lá aquelas plaquinhas. Sempre tem aquela plaquinha, Help Wanted, né? Precisa-se de ajuda, ou seja, eles querem contratar alguém. Por quê? Nos Estados Unidos, a forma de contratação e a forma de demissão, elas são formas que são extremamente rápidas. Não tem muita burocracia. E o governo americano, ele injetou muito dinheiro mesmo nos Estados Unidos para garantir que as pessoas se manteriam empregadas. E em alguns casos é até interessante a gente perceber que tem pessoas que recebem hoje mais dinheiro nos Estados Unidos de seguro-desemprego do que elas recebiam quando elas estavam trabalhando. Porque nos Estados Unidos o seguro-desemprego ele é estadual. E o governo federal americano agora está complementando com $600 por semana o seguro-desemprego estadual. Então tem gente aí que antes recebia $2.000 trabalhando por mês, $2.500, está recebendo $4.000. E os Estados Unidos é um país que já está bastante acostumado a fazer compras online. Então eles conseguem sim retomar e se adaptar. A Amazon contrata, os serviços online contrata, o Delivery contrata, e vários estados americanos já reabriram. No caso da China, a velocidade da retomada da China é porque o grande motor do desenvolvimento da China é a indústria. A China ela exporta produtos industriais para o mundo todo. E a indústria é o setor da atividade econômica que gera proporcionalmente maior quantidade de ganhos e também gera maior quantidade de investimentos em tecnologia e pesquisa. Então, enquanto o mundo parou, você vê aí, Itália parou, o Brasil parou, todo mundo parou, a gente estava comprando produtos da China todo dia. Não parou. Pelo contrário, a demanda de certos produtos da China disparou. Porque quando você tem um parque industrial dos países envolvidos paralisado, você tem que recorrer a quem? A China, onde a pandemia já havia sido encerrada antes. Então era natural que a China tivesse uma recuperação bem elevada dos outros países. E daí a importância do Brasil manter uma relação comercial com esse país, né, Manuel? Eu gostaria que você citasse aqui quais as áreas que o Brasil poderia reforçar para ter essa relação ainda mais aproximada com esses países, esse capital externo brasileiro. Do que a gente poderia continuar mantendo essas relações comerciais? Eu fazer um pergunta sobre a economia na crise, e ele disse que nossos negócios. E esse é o que a gente tem percebido na diplomacia brasileira com a China.
seja questões geopolíticas, seja por qualquer outra questão, a China é um grande comprador dos brasileiros, especialmente do agronegócio. Que é um setor que não existe, na verdade, o agronegócio é experimental pequeno, que é especial, que é um país bem maior, considerando a valorização em outros países. Então, o primeiro setor, que evidentemente é capaz de captar recursos estatais há muito tempo, vai ser o setor do agronegócio. E cada vez mais o Brasil se torna importante para garantir essa centralidade de outros países. À medida que você percebe que existe um conflito geopolítico entre os Estados Unidos e a China, que vai caminhando aí para ser a Guerra Fria do século XXI, se o Brasil não se alinhar automaticamente aos Estados Unidos e nem à China, nós vamos ter a oportunidade de suprir comida para os dois países, principalmente para a China. O que acontece é que os chineses, eles não querem fazer tantas compras nos Estados Unidos para não aumentar a quantidade de dinheiro que eles enviam para os Estados Unidos. Para eles é positivo que a balança comercial seja sempre deficitária para os Estados Unidos. Então os chineses preferem comprar comida do Brasil. Mas os ataques que a China e o governo chinês recebem, às vezes, de autoridades brasileiras, não colaboram muito, porque os chineses são muito orgulhosos da sua herança, da sua história, e agora do seu desenvolvimento econômico. O Partido Comunista Chinês ele tem todo o interesse em asseverar a autoridade da China. E um outro setor que tem grande capacidade de receber investimentos no Brasil é o setor de logística, justamente porque esse setor é um setor que ajuda a baratear o preço da comida. E o Brasil é altamente deficitário em logística. Nós temos aí grandes licitações acontecendo e outras sendo preparadas pelo ministro Tarcísio. O Brasil é um país que hoje investe mais ou menos 1% do PIB em logística, enquanto a média dos países no mundo é de 5%. Então, isso significa que tem um gap mais ou menos de 350 bilhões de reais por ano a serem investidos em logística no Brasil. Tá? Emanuel, outro assunto extremamente importante, e você é especialista também nessa área, é com relação às renegociações, né? Porque vão existir inúmeras renegociações, negociações. Eu acho que vai ser, o segundo semestre vai ser tomado por isso, porque muita gente vai precisar fazer isso. O que você está imaginando, o que você está planejando por uma retomada dentro desse aspecto de negociações e renegociações? Na verdade, o que acontece é o seguinte, está todo mundo renegociando agora, porque esse é o momento que está todo mundo com a corda no pescoço. Então, esse momento que a corda está no pescoço é o momento que as pessoas estão aí pedindo abatimento no aluguel, desconto para fornecedor, prazo para pagamento de dívida. Então, esse, na verdade, é o momento. Se as pessoas forem deixar para renegociar no terceiro trimestre, no quarto, que a economia vai começar a ter uma retomada, elas vão ter muito mais dificuldade em conseguir renegociar suas dívidas. Então, elas não precisam esperar estar folgadas para fazerem a renegociação, elas têm que fazer agora. A minha expectativa é muito simples, é que as pessoas entendam o seguinte, todo mundo nesse momento tem que ceder, porque o proprietário do imóvel que não cede para o seu inquilino, ele vai perder o inquilino no terceiro e no quarto trimestre. Você vai ter imóveis mais baratos, o dono o comerciante simplesmente vai mudar de lugar. E isso se ele continuar no ramo. Quando você para pensar aí também em fornecedores, o que é a vantagem de um fornecedor a quem eu estou devendo, a quem um comerciante está devendo? Qual é a vantagem dele me pressionar para receber 100% do dinheiro? Se ele fizer isso, eu quebro e não compro mais dele. Então, as renegociações são agora. Esse é o momento que as pessoas vão ter ajustes. E outros ajustes são importantes é diminuir alguns preços que estavam extremamente inflados. O mercado imobiliário, particularmente aqui em São Paulo, estava com preços excessivos antes da crise. Então, muito provavelmente, essas renegociações vão acabar levando para o novo normal dos preços. Agora, Emanuel, ontem nós tivemos um posicionamento do presidente americano Donald Trump fazendo uma crítica da forma como o Brasil tem administrado essa pandemia. Chegou a dizer até que se os Estados Unidos tivessem adotado ali as mesmas medidas, os Estados Unidos teriam muito mais mortos do que já tiveram. Esse tipo de administração aqui no Brasil, a forma como está sendo tratada até pelo presidente Jair Bolsonaro, pode ser prejudicial para que se atraia esse investimento externo, esse investimento financeiro, porque, de certa forma, há essa questão também da confiança, né, do país lá de fora, aqui no Brasil. Vinícius, é engraçado, eu penso em duas coisas quando você fala isso. Eu lembro que no começo da minha carreira como advogado, eu recebi um cliente
que ele me contando as histórias dele na época dos anos 80, ele me disse que tinha trocado uma sala comercial por um revólver. Aí eu pensei, isso daí em 2008, 2009, uma sala comercial do tamanho que eu tinha falado, seria aí na época mais ou menos uns 150, 200 mil reais. E um revólver seria uns 4 mil reais. Eu falei, mas não foi um péssimo negócio? O senhor é conhecido por fazer grandes negócios, por ser um empresário tão bem sucedido? Ele me disse, meu filho, na época da inflação era a instabilidade, então eu não conseguia me planejar. Como eu não conseguia me planejar, eu não fazia a menor ideia de quanto meu dinheiro valia nem de nada. E o segundo ponto que eu penso é quando as pessoas chegam para mim e dizem esse câmbio está bom para o investimento do estrangeiro. O estrangeiro vai vir no Brasil e vai comprar tudo. Não funciona assim, porque ele não sabe quanto é o câmbio da saída. Os dois exemplos servem para eu te falar que o grande problema hoje, seja do governo do presidente, seja qualquer presidente que assuma o Brasil, é a instabilidade. Ninguém consegue se planejar, ninguém consegue investir e ninguém tem confiança em fazer nada se tiver instabilidade. Se o dólar for a 2 ou se o dólar for a 200, o que importa para o investidor estrangeiro é que esse câmbio fique estável, porque ele sabe a quanto entra e ele sabe a quanto sai, então ele consegue entender as variáveis. Da mesma maneira, quando a gente tem a disputa política para o investidor externo, ele nunca sabe se com isso o dólar dispara, se o dólar não dispara, se a taxa de juros sobe, se ela desce, se vai mudar a legislação, se vai mudar o ministro, se vai mudar as regras. Essa instabilidade é o que atrapalha. Não é o fato do presidente ser o presidente A, B, ou C ou D. O que importa é que haja estabilidade. Nesse momento no Brasil, o que a gente vê é que tanto em nível federal quanto a nível estadual existem disputas, picuinhas e brigas por coisas que para os estrangeiros são inacreditáveis, e realmente são inacreditáveis. E isso afasta o investimento. O Brasil é um país excelente para se investir. A gente tem uma infraestrutura relativamente boa, a logística no Brasil ela é relativamente boa, a gente tem um mercado consumidor grande, você tem aqui todas as potencialidades. O Brasil deveria receber muito mais investimento externo produtivo, mas boa parte do investimento que vem para cá é de compra, é para fazer fusão e aquisição, consolidação de empresas. Então, a instabilidade impede que a gente tenha um investimento estrangeiro muito mais qualificado. Manuel, dentro disso que você citou, o que causa desconfiança do exterior para aqui, para o Brasil, e também dos investidores aqui do Brasil, é a questão da burocracia, né? A questão dos impostos, a questão de facilitações para que isso realmente mude. O governo do Bolsonaro, no início, estava lutando por isso, e eu acho que tende a lutar e tem que lutar para que a coisa seja mais simples aqui no Brasil. Esse é um dos grandes pontos aqui no Brasil, né? A gente tem aí o governo do Bolsonaro, tem aí o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, ele tem um secretário sensacional que chama Paulo Ebel, que tem realmente atuado para tornar muitos dos serviços públicos federais digitais. Eles têm conseguido avançar de forma sensacional, a gente tem que reconhecer o mérito onde existe. Então a equipe do Paulo Guedes, a equipe do Paulo Ebel, são equipes sensacionais, são duas pessoas que realmente, você percebe que sabem o que estão fazendo, que realmente trabalham direito. Quanto à questão da burocracia, é o seguinte: existem burocracias e burocracias. As pessoas pensam que os Estados Unidos não são um país burocrático, eles têm muita burocracia. Só que a burocracia americana é uma burocracia que não muda. Se eu chegar lá em 1997, chegar lá no ano 2020, a burocracia é praticamente a mesma. O que tem acontecido no governo Trump, que ajudou bastante nos 3 primeiros anos do mandato dele, é que ele tinha uma regra que, claro, não foi cumprida à risca, mas é que para cada nova regulação ele revogava 2. Então, o Brasil também precisa modificar suas regulações. Porque, às vezes, a dificuldade de entender o que se tem que fazer é tão grande, são tantos formulários e tantos carimbos, que você desestimula. Ontem eu fui ao ortopedista e estava tendo uma conversa com ele sobre isso. Eu fiz uma pergunta para ele. Se fosse fácil para ele, no imposto de renda, doar 5 mil reais para pagar uma bolsa de estudo todo ano, para um rapaz jovem, pobre, da periferia, estudar num bom colégio de São Paulo, que ele pudesse descontar direito no imposto de renda, ele faria? Ele disse, faria. Então, a gente tem uma regra dessa no Brasil, mas é tão difícil, tão burocrático e tão caro que desestimula as pessoas de fazerem. Isso se reflete em coisas muito maiores, como você fazer um investimento numa hidrelétrica, como você construir uma rodovia. Então, a simplificação das regras no Brasil é um imperativo. E o Brasil já deveria ter feito isso há tanto tempo que nos anos 80 a gente teve, nos anos 80, começo dos 90, a gente teve o Ministério da Desburocratização. E imagina como era antes. O Ministério da Desburocratização trabalhou bastante e, mesmo assim, o Brasil continua sendo um dos países mais burocráticos do mundo. Tenta fechar um CNPJ para você ver quanto tempo você leva.
Tá certo. Conversamos então com o Emanuel Pessoa, consultor em política econômica internacional, muito esclarecedor aqui, as suas análises, as suas explicações para a gente tentar trazer um pouco de esperança, né, Fausto Favara, sobre essa retomada que será preciso, uma hora será preciso a gente ter essa retomada econômica e minimizar um pouco aí esses impactos tão negativos da pandemia no cenário econômico brasileiro. Muito obrigado. Quanto maior for a confiança das pessoas, mais elas vão se sentir dispostas a saírem da sua zona de conforto, gastarem e investirem. Essa queda dos juros já ajuda muito, porque as pessoas agora e os investidores não têm mais por que especular, eles vão ter baixo retorno. Então, se for feito pequenos ajustes, mudanças estruturais, que permitam que a criatividade do brasileiro, que as nossas riquezas naturais, que a capacidade do nosso povo sejam adequadamente postas ao uso, você pode ter certeza que o Brasil tem capacidade de crescer no mesmo nível da China. Emanuel, obrigado pela sua participação, muito boa tarde e a gente conversa em breve aí em outras participações. Obrigado, tudo de bom.